Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, dia 21 de agosto. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Mulher tem o rosto desfigurado por ácido. O suspeito é o ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Minha blusa começou a derreter toda e eu só sentia o meu rosto queimar. E eu gritava de dor mesmo, de pular no meio da rua, gritando que eu ia morrer. Em Parintins, pai é suspeito de torturar bebê de 7 meses. Bebê de apenas 7 meses, que está internado no Hospital Padre Colombo, foi torturado com mordidas no corpo. Em São Gabriel da Cachoeira, um policial é morto e outro fica ferido dentro do batalhão. Em Manaus, mais de 90 bairros vão ficar sem água amanhã. E ainda, no quadro Lição de Casa, aumenta o número de jovens que iniciou a faculdade antes dos 18 anos em Manaus. Na Universidade Federal do Amazonas, por exemplo, em 2017 e no primeiro semestre de 2018, os alunos com idade entre 16 a 18 anos passaram de 4 mil. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar, é muito simples. Manda para casa, sugestão de reportagem, denúncia, o flagrante, é só ir aqui no Facebook do Manhã no Ar, deixar o seu recadinho que eu estou esperando. Nós já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play, se você ainda não tem, dá tempo de baixar. Ele está disponível nos sistemas Android e iOS, é gratuito. Por lá você acompanha a nossa programação em qualquer lugar do mundo e ainda tem conteúdos extras e especiais para você. A gente começa essa edição com uma reportagem da área policial, porque o mototaxista de 33 anos foi achado morto dentro da própria casa na manhã de ontem. Ele estava com vários cortes pelo corpo. Moradores da área informaram que ouviram gritos de socorro horas antes da vítima ser encontrada. Os moradores aqui da Rua 4, do bairro Jorge Teixeira, quarta etapa, comunidade Cidade Alta, acordaram na manhã desta segunda-feira ouvindo gritos pedindo socorro. A voz vinha desta residência aqui. Eli Coutinho Pinheiro, de 34 anos, estava pedindo pelo amor de Deus para que salvassem ele, porque ele estava bastante ferido, estava caído bem na frente da sua residência. Os vizinhos tentaram socorrê-lo, mas a porta estava trancada. Ele pedia socorro, os vizinhos tentaram entrar arrombando a porta. Só que, quando chegaram, ele estava ferido nos pulsos, com perfurações pelo corpo, no pescoço e no tórax. Para os vizinhos, já era tarde demais. Já estava tudo trancado aí, o portão trancado, a grade trancada, né? Mas a porta estava aberta. A gente conseguiu ver ele, né? Mas eu tentei falar com ele realmente, só que ele não tinha mais força para falar, né? Aí a gente foi na hora que eu falei, vizinho, vamos arrombar porque aqui o rapaz já está falecendo já, e já era tarde mesmo, realmente. A suspeita é que, segundo relatos de testemunhas, Eli foi morto por 2 homens. Eles vieram, pararam uma moto aqui na frente durante a madrugada, provavelmente eles se conheciam, a vítima e o autor. Ele entrou e saiu pela porta trancando, tomando rumo ignorado. Algumas pessoas disseram que esses 2 são os principais suspeitos de terem matado o mototaxista Eli, de 34 anos. O relato de uns vizinhos aí que viram sábado esses 2 caras vinham aqui, um mototáxi legalizado e o outro não legalizado. Os 2 vieram, conversaram com ele e no outro dia vieram de novo, já meia-noite, 1h por aí. E o Eli não tinha desavença com ninguém, nunca fez mal a ninguém. Eu conheço ele há mais de 10 anos, que trabalhava na base de mototáxi lá no centro de convivência da Cidade Nova. E, cara, a última vez que eu falei com ele foi sábado, era umas 2 horas da tarde, ele chegou até, poxa amigo, eu tô muito feliz ao descobrir que eu tenho uma filha, cara. Aí só isso, ele não falou mais nada, ele trabalhava, cara, com rancho, né, ele
E trabalhava emprestando dinheiro também, e tinha parado de emprestar dinheiro e estava só mexendo com rancho já. E na hipótese que eu acho que ele ligou pro cara, aí o cara veio aqui, né, pegar o dinheiro e viu que ele tinha mais dinheiro aí, com certeza mataram ele para roubar. Com certeza foi isso que aconteceu. O SAMU foi chamado, mas já era tarde. Os policiais militares também estiveram presentes, assim como a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e também a equipe de perícia técnico-científico da Polícia Civil. Agora, o caso fica para ser investigado pela Polícia Civil. E piratas armados e com rosto coberto assaltaram funcionários e clientes de bares de uma balsa na Manaus Moderna. O local funciona como porto, onde embarcam e desembarcam passageiros. O Porto da Manaus Moderna é uma área aqui na cidade onde existem várias balsas flutuantes. Essa daqui é a balsa amarela, uma das mais movimentadas. Aqui a gente tem movimento de barcos como esse daqui, ó, barcos bem grandes, e também tem muitos comércios, muitos comerciantes. Aqui é uma área, por exemplo, onde os barcos atracam e muitas vezes ficam pernoitando aqui. Portanto, tem uma intensa movimentação também durante a noite. Na noite desse domingo, por volta de 9h45 da noite, ali no finzinho da balsa onde fica a área dos bares, piratas entraram aqui na balsa e roubaram os comerciantes e os clientes que estavam aqui. Era por volta de 9h45 da noite e, de acordo com os comerciantes, existiam pelo menos 3 bares abertos. Ninguém viu quando essa embarcação chegou e atracou ali do lado. Aqui tudo muito escuro, é difícil ver realmente quando os barcos chegam pelo rio. Ninguém sabe exatamente quantos homens existiam dentro do barquinho, mas sabe que aqui na balsa desceram pelo menos 2 assaltantes e os 2 estavam com a cara coberta e estavam armados. Um deles estava com uma arma bem grande e uma faca, e o outro estava com uma espécie de pistola. Depois que esses homens chegaram aqui na balsa amarela, eles começaram a ameaçar todo mundo que estava ali, todo mundo que ainda estava durante a noite aqui. Os bares já estavam quase fechando, estava todo mundo se preparando para ir embora e eles chegaram na hora certa. Parecia que tudo tinha sido bastante planejado. Eles acabaram ameaçando bastante os comerciantes, levaram o dinheiro do dia, levaram mercadorias, bateram nas pessoas que estavam aqui e levaram objetos pessoais dos clientes. A equipe da Polícia Militar foi chamada, mas não se tem ainda muitas notícias de quem podem ser esses piratas. 2 estavam aqui em cima, ameaçando as pessoas que estavam na balsa, e a polícia acredita que existiam pelo menos outros 2 na canoa que atracou aqui. A gente simplesmente estava trabalhando, se organizando já para ir para casa, e quando a gente de repente se deparou com 2 homens armados, os 2 armados. Aí pediram pra gente vir aqui para trás, todo mundo cair no chão, passar celular, passar dinheiro, passar tudo que a gente tinha conseguido no dia do nosso trabalho, Aí simplesmente a gente tem que fazer tudo que eles querem, A gente só não parte de trabalhador, é vagabunda, chutaram a gente, foi um desespero. Algo que nunca tinha acontecido aqui, Algo que nunca tinha acontecido e a gente jamais esperava, isso. A gente já cansado do dia, já pela noite, já tentando ir para casa. Simplesmente os bandidos levam tudo que a gente tinha conquistado durante o dia, A área da Manaus Moderna conta com câmeras de segurança e patrulhamento, mas o movimento à noite cai bastante e as viaturas se concentram no entorno das feiras. De acordo com o assessor da Polícia Militar do Amazonas, os PMs chegam a descer nas balsas esporadicamente. Como essa foi a primeira vez que a balsa amarela foi assaltada por piratas vindos do Rio, a polícia acredita que eles tinham um alvo definido. Fizeram um assalto a um cidadão que achavam que ele tinha mais dinheiro, com certeza acho que foram numa pessoa certa para isso, mas achavam que ele tinha mais dinheiro e acabava que ele não tinha. Ele tinha uma quantia de R$500 que foi o que foi levado dele, foi levado o celular, alguns objetos pessoais dessa pessoa.
Ó, esses são os piratas que ficam rodeando aqui o Rio Negro e aguardando uma oportunidade. E quando a polícia facilita, aí essa oportunidade fica muito evidente, né? Há algum tempo foi feita uma inauguração de um posto de policiamento itinerante que ficaria ali na área da Manaus Moderna. Houve um grande evento, mobilização de todas as polícias e logo depois que a gente vê uma realidade bem diferente, né? Esse é pelo menos o terceiro caso de crime que acontece aí na orla da Manaus Moderna, que a gente noticia de ontem para hoje. E isso porque não existe mais essa base para dar algum tipo de suporte, né? Porque quando existe a presença da polícia, evidentemente que inibe ali a ação dos bandidos. Essa polícia não está mais ali presente e aí isso dificulta o trabalho das pessoas que vivem por ali, que têm os bares, restaurantes, comércio, né? Isso acaba se tornando um problema, um risco para eles. A gente deixa o espaço aberto aqui para que a polícia possa se manifestar, para que dê um suporte maior nessa área da Manaus Moderna, Feira da Banana, que é uma área, inclusive, onde há um registro muito grande de consumo de drogas e, consequentemente, de crimes. E um canoeiro de quase 30 anos está desaparecido. Na sexta-feira, um trio contratou Moisés Guedes para transportá-los até uma comunidade. Desde então, ele não foi mais visto. Moisés Guedes Ferreira tem 58 anos. Na última sexta-feira, por volta de meio-dia, ele estava trabalhando aqui na Balsinha, na Manaus Moderna. Ele trabalhava com táxi marítimo há quase 30 anos. Tinha uma canoa parecida com aquela ali. E ele estava exatamente nesse ponto aqui da balsa, quando 3 homens chegaram chamando ele para fazer um frete, uma corrida até a comunidade Terra Nova. Desde então, o Moisés não foi mais visto. A canoa não foi encontrada, a lanchinha não foi encontrada, o Moisés não deu notícias para a família e isso é uma coisa muito incomum. Era uma coisa que nunca tinha acontecido antes. O seu José é um dos barqueiros que estava aqui no momento em que o seu Moisés foi contratado para fazer essa corrida. Seu José, vocês estavam todos ali reunidos exatamente naquele cantinho? Canto ali. Nós estávamos ali, nós 3, entendeu? Aí eles vieram, chegaram aí e contrataram. Disse, por quanto que faz um frete lá para Terra Nova? Aí ele disse assim, eu disse, eu faço por R$500. Aí o outro da lanchinha disse, eu faço por 300, do 15. Aí o outro falou, disse, o Moisés falou, que inclusive o Moisés falou, dá para me levar por 400. Aí nós conversa vem, conversa vai, eu falei para ele, por que tu não vai por terra? Que por terra fica muito mais melhor. Tu ir por terra porque tu vai gastar menos. Ele disse, que nós já estamos aqui, nós vamos por aqui. Aí o Moisés já ia dando ré no motor, ele chamou, o Moisés estava bem ali. O Moisés voltou e pegou os 3 bem aí, era uma folga de 12h30 no caso. Aí ele deu a ré no motor e foi embora. A comunidade Terra Nova é uma comunidade muito distante. Quanto teria demorado essa viagem do Moisés para ele ir e voltar? Se ele chegasse até lá, no mínimo, 6 horas, estava aqui de volta. Isso é uma situação que traz uma preocupação muito grande para os familiares, porque o Moisés nunca tinha feito isso. Por mais que ele fosse para comunidades onde o telefone não pegasse, onde o sinal não dava certo, ele sempre avisava para todo mundo, né? Ele sempre comunicava a todo mundo que estava indo para longe que logo voltaria. A Patrícia é uma das sobrinhas dele e isso é incomum, né? Não dar notícias, desaparecer. De forma alguma, ele jamais faria isso, ele era muito preocupado com a família, principalmente com sua esposa, né? Uma pessoa doente, então ele se preocupava muito em avisar, justamente para que isso não ocorresse, ela não tivesse essa preocupação e viesse a piorar o seu quadro de saúde. E a família está muito consternada, gente, então eu gostaria de pedir encarecidamente, principalmente a população ribeirinha, se vê o bote do seu Moisés, preto, branco, com o nome Maria Fabiane, por favor, avisa a gente de qualquer maneira. Olha, e nesse fim de semana, é claro, antes mesmo de contar com a ajuda da polícia, de fazer esse apelo que a gente está fazendo agora, a família já fez buscas aqui pelo Rio Negro. Vocês se reuniram tentando encontrá-lo aqui nas comunidades próximas, né? Sim, a nossa família se reuniu, procuramos de todas as formas, né? Porque a gente não teve ajuda ainda, mas a gente pede a ajuda da polícia para que possa nos ajudar, né? De alguma forma, porque isso é torturante para a família, né? Procurar sem um destino, né? Muita gente conhece ele, né? Sim, ele era muito conhecido aqui na beira
carreira como Bigode, né? Ele já trabalha aqui há muitos anos e todo mundo conhece ele. Acho que todo mundo está até chocado, né, com essa situação, porque ninguém sabe nenhuma notícia dele e isso é muito preocupante para a gente. Olha, quem tiver qualquer notícia do seu Moisés, do Bigode, né, pode dar para qualquer uma das pessoas da família. Tem telefone que está sendo divulgado aí com vocês, mas tem também o telefone 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação pode fazer uma denúncia nesse telefone sem precisar se identificar. A família, a única coisa que quer é encontrar o seu Moisés e saber exatamente o que aconteceu com ele. E olha só, se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro do seu Moisés, pode entrar em contato no telefone 991 70 8959 ou no Disque Denúncia 181. Tá aí o telefone para você anotar. Se tiver qualquer tipo de informação, ele era experiente, quase 30 anos de profissão. É pouco provável que tenha acontecido algum tipo de problema na navegação. Até o momento, a família não tem nenhuma informação sobre o paradeiro dele. E se você puder ajudar, vai ser de muita importância. Presta atenção nessa história. Um bebê de 7 meses foi vítima de tortura lá em Parintins, no interior do Amazonas. O suspeito desse crime é o pai da criança, um homem de 24 anos, detento do regime semiaberto. O fato aconteceu na gleba de Vila Amazônia, zona rural de Parintins. Um bebê de apenas 7 meses, que está internado no Hospital Padre Colombo, foi torturado com mordidas no corpo. O suspeito do crime é o próprio pai da criança, um jovem de 24 anos de idade, que inclusive é detento do regime semiaberto. Durante a noite, o suspeito conseguiu fugir da polícia pela mata, mas pela manhã ele se apresentou na 3ª Delegacia Interativa de Polícia, onde o caso é investigado pela delegada Alessandra Trigueiro. Na verdade, ele usa a criança para intimidar a mãe, para que a mãe, né, não faça denúncias contra ele. Ele é usuário de entorpecente e isso tudo contribui para essa personalidade agressiva dele em relação à mãe, né, a esposa e o filho. O pai do bebê disse que ele estava bêbado e alega que não se lembra de ter feito nada. A delegada de Parintins garante que não tem dúvida de que ele foi o autor do crime. O juiz aqui da 2ª Vara, que responde pela infância, ele concedeu a medida protetiva em relação à criança e à mãe e elas foram trazidas aqui para Parintins para receberem tratamento psicológico e serem colocadas no local seguro. Nós vamos dar continuidade, né, às investigações e também fazer o pedido de prisão preventiva, já visto que ele é uma pessoa que não tem como conviver na sociedade, né? Ele já responde por homicídio e agora praticou esse crime bárbaro contra o próprio filho de apenas 7 meses. Um monstro, né? E na noite de ontem, um policial militar foi assassinado dentro do batalhão da PM em São Gabriel da Cachoeira. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse caso é o Fred Rocha, que já está ao vivo. Olá, Fred, muito bom dia. Além do policial assassinado, um outro também foi atingido com tiros, né? Quem são os suspeitos desse crime? Isso mesmo, Adriane. O policial que foi baleado é o soldado Natan. Ele foi identificado só pelo primeiro nome e foi levado para um hospital do município. O suspeito de cometer essa tentativa de assassinato contra o policial e ter cometido o assassinato contra o tenente Jefferson Santos, que estava no batalhão, é um homem que integrava uma quadrilha que estava cometendo assaltos ali no município de São Gabriel da Cachoeira, que fica a 857 quilômetros daqui de Manaus. Ele foi levado para o batalhão depois de preso e lá conseguiu sacar a arma de um policial, depois que ele ficou desatento ali àquela situação, e aí o bandido acabou disparando dentro do batalhão e por isso pegou no soldado e também no tenente, que ainda foi levado para o hospital onde recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas disse por meio de nota que está enviando para o município de São Gabriel da Cachoeira um delegado de polícia, peritos e também policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações para fazer um maior levantamento do que aconteceu lá no município. O suspeito de cometer tudo isso aí continua preso lá no batalhão. Aqui em Manaus, teve uma morte registrada na tarde dessa segunda-feira. Foi no João Paulo II, na zona leste aqui da cidade. Segundo informações da Polícia Militar, foi uma briga entre facções. Uma dupla estava em uma motocicleta perseguindo um veículo com 4 pessoas dentro. Durante essa fuga, os dois que estavam na moto acabaram atirando contra o veículo. Neste carro,
Uma pessoa acabou morrendo, ela não foi identificada, e um outro recebeu um tiro, foi levado para o Platão Araújo, que fica na zona leste da cidade. A gente ainda não tem maiores informações sobre o estado de saúde desta pessoa que foi baleada. No veículo onde estavam esses 4 ocupantes, os outros 2 conseguiram fugir. Assim como também a dupla da motocicleta, que acabou ocasionando tudo isso, fugiu do local sem ser identificada pela Polícia Militar. Durante essa ação, a PM conseguiu apreender um adolescente de 16 anos que, segundo a PM, deu suporte também à ação criminosa. Esse adolescente foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A polícia conseguiu apreender um revólver calibre 38, além de munições. Adriane. Tá certo, Fred. É só para eu entender direito a situação que aconteceu lá em São Gabriel da Cachoeira. O suspeito já estava preso quando conseguiu ter acesso à arma do policial e atirou contra ele, foi isso? Exatamente. Segundo as informações que nós obtivemos aqui na capital amazonense, ele integrava uma quadrilha que estava cometendo assaltos lá no município de São Gabriel da Cachoeira. A polícia já estava ali no encalço dele e conseguiu levá-lo até o batalhão. E lá dentro ele teria conseguido tirar a arma de um policial e atirado contra o soldado e também o tenente, o que acabou ocasionando a morte aí do tenente Jefferson Santos. A Polícia Militar, inclusive, disse que está prestando toda a assistência ao policial que acabou perdendo a vida durante o trabalho, né? Ele deve ser enterrado lá mesmo no município, viu, Adriane? Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. A gente lamenta aí pela morte desse policial que estava no trabalho, né? Mais um policial que morre a serviço da população. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem mais um caso de violência contra a mulher que foi registrado aqui em Manaus. Dessa vez, a vítima teve o rosto desfigurado por ácido e ficou cega. Os detalhes desse caso eu trago daqui a pouquinho. Não saia daí que eu volto já.